O que eu estava falando mesmo? Eixos. Ah, deflexão. Então, a gente não calcula propriamente dito a tensão no eixo, né? A gente utiliza da tensão para dimensionar, tá? A gente vai direto para o coeficiente de segurança e a dimensão ali, o diâmetro do eixo, né? Você já tem a equação pronta. Você não tem, ou tem um eixo com muita força axial, né? Um eixo com um problema de esforço cortante, né? Muito esforço cortante, sei lá. Aí você tem que dimensionar de novo e tal, encontrar as tensões e por aí vai, né? Mas para o engenheiro é interessante não precisar passar por esse passo da tensão, né? Sair direto para o dimensionamento. Porém, depois que você calculou o teu eixo, certo? É normal isso para qualquer estrutura, a gente faz análise de deflexão para avaliar, porque mesmo que o eixo resista, ele pode fletir consideravelmente. Isso não é legal. Tá? Isso não é legal. Porque a deflexão é o sinal, é a visão que teu produto está adequado. Né? Então, a máquina que deflete, o pessoal sempre fica com o pé atrás, por mais que ela resista. Né? E a deflexão em máquinas, ela gera erros de dimensionais, vamos dizer assim, né? A gente tem lá uma usinagem, né? E essa usinagem, ela deflete. Ela bate em contato, ela deflete. Então, você manda ela avançar 3 milímetros, ela avança 3 milímetros, ela deflete 1, então a usinagem vai ficar só com 2 milímetros. Mais ou menos essa é a ideia. Então, deflexão em máquinas é um pouco desagradável. Mas vocês aprenderam lá em resistências materiais que toda tensão gera uma deformação. Tá? E a deflexão é uma consequência da soma das deformações no teu eixo. Então, como é que a gente faz? A gente calcula, dimensiona todo o eixo para a tensão, certo? Para ele não romper, para ele ter vida infinita. E depois confere a deflexão. Como assim confere, professor? Confere porque a gente tem alguns critérios. Por exemplo, junto aos rolamentos, não é desejado você ter uma inclinação muito grande. Porque rolamentos, principalmente rolamentos cônicos, rolamentos de rolos, né? Ou cônicos ou de rolos cilíndricos, eles não conseguem absorver essa deflexão e apresentam uma vida reduzida. Aí vão apresentar uma vida reduzida. É que não vai aguentar. Vai ter uma vida reduzida. Vai botar e vai quebrar antes da hora. Tá? Não quer dizer que não pode usar, que né? Você tem que ter essa consciência. Bom, aí essa deflexão, então você tem que calcular qual é a deflexão que o teu eixo vai ter e garantir que seja que o rolamento consiga absorver essa deflexão. Então aqui tem uma tabelinha para inclinações em radianos, né? Eixo de rolos cilíndricos, deep ball groove é um rolamento de esferas normal, esférico, autoalinhante, e isso aqui, Spurrier, é engrenagem de dentes retos. Engrenagem de dentes retos também tem uma resistência à inclinação. Eu queria falar isso depois, mas vamos lá. Então, rolamento tem isso aí. Observa que o rolamento de esferas absorve a uma inclinação maior do rolamento de rolos. Se a gente for falar lá de rolamentos capítulo 10, a gente vai revisar. Enfim, aí tem mecanismos para absorver essa inclinação, se for necessário. Mecanismos, rolamentos com autoalinhamento e por aí vai. Tá?
Engrenagens na deflexão também é um problema. Tá? Engrenagens na deflexão também é um problema. Quando a gente for estudar engrenagens, também a gente vai visualizar isso novamente. Por quê? Porque se eu tiver um eixo, meu traçado aqui, e eu vou colocar aqui duas engrenagens. Essa engrenagem vai montar na outra engrenagem. Estou meio atrapalhado, agora foi. Num outro eixo. Apoiado, 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 apoiado. Então, essas engrenagens, quando houver engrenamento, a gente vai ver isso no capítulo 13, vai haver uma força para haver engrenamento, existe uma força tangencial e uma radial. A soma das duas é a força total que vai ser descarregada ao eixo, né? Que o eixo vai ter que resistir essa força para manter esse alinhamento. Aí você dimensiona isso tudo certinho, porém esquece de olhar a deflexão. Aí este eixo apresenta uma deflexão nesse sentido. Esse eixo apresenta uma deflexão nesse sentido. Correto isso? Se esse eixo fletiu nesse sentido, essa engrenagem que estava montada a 90 graus, ela continua a 90 graus. Ou seja, ela veio parar mais ou menos aqui assim, exagerando, tá? E essa outra engrenagem, ela veio parar mais ou menos aqui assim. Entenderam o creu? Então, uma engrenagem que estava montada bem alinhadinha, quando eu apliquei a carga, ela sofreu um desalinhamento. Tá? Ah, mas isso aqui não vai impedir a engrenagem de girar. Não vai impedir. Tá? Mas o que vai acontecer? A área de contato que aqui era linear, ele chama isso de dentes não coroados, né? Quando o dente é bem retinho. Quando ela pegou e teve essa inclinação, o teu contato, como ele era dente retinho, né, ó, dente com dente, você tem um contato bom. Quando você gera uma inclinação, a tua área de contato fica restrita a um ponto. Né? A um ponto. A tua área fica muito pequena. A tua tensão de compressão, força sobre área, a tua área reduz, o que acontece com a tua tensão? Aumenta. Aumentando a tensão, você vai ter um aumento do que? Do desgaste. Aumento do desgaste. Para resolver esse problema, o pessoal faz dentes levemente, eles chamam de coroados, né? Que tem uma curvatura. Dentes coroados, uma curvatura. E mesmo se a engrenagem girar, você vai continuar com o mesmo contato, né? Com a mesma região de contato. Ah, você fica com contato menor? Sim, só que ele fica uniforme, né? Não fica restrito a um ponto. Vai continuar tendo uma área de contato melhor do que um ponto. Enfim. Então, a inclinação é um problema para dentes sem coroamento. E o outro problema que vai ter vai ser a deflexão. Esse Y. Tá? Porque essa deflexão vai afastar um dente do outro. O meu dente que estava bem montadinho, ele vai trabalhar com folga. Trabalhando com folga, além do barulho, da vibração, você não está mais aplicando a carga na raiz do dente, você está aplicando só na pontinha do dente. Também tem uma redução de vida útil no dente. Tá? No dente. Então,
a gente tem que cuidar a inclinação no rolamento para a vida útil do rolamento, a inclinação da engrenagem de dentes retos com dentes não coroados, o coroament, tá? E a deflexão em engrenagens. Certo? Os pontos que a gente tem que dar. Como é que se calcula a deflexão? A gente calculou uma hoje, né? Calculou uma não, a gente só viu lá na tabelinha do, cadê aqui, do Shigley. Porém, isso aqui é válido para um momento de inércia constante. Se eu tenho um eixo com deflexão, eu vou ter que fazer aquele cálculo de integração, tá? Ou por suposição, outro método, que é bem mais difícil. Então, hoje em dia, então, análises de flexão são simples, mas são demoradas e tediosas, né? Muito cálculozinho. Cada ponto de interesse requer uma análise completa, não tem como você calcular ponto a ponto como o diâmetro, tá? Quando você tem deflexão, você tem que calcular a deflexão do eixo inteiro. Certo? E para mim apareceu que a conexão está instável. Se tiver algum problema, mande um alô aí. Então, a deflexão é quase sempre efetuada com auxílio de softwares. Tá? Podem ser utilizados softwares específicos para eixos, softwares de vigas gerais, isso, e software de análise de elementos finitos. Tá? Dá para utilizar softwares. Eu não tenho software, tá? Eu tenho uma tabela. Já mostro para vocês aí. Tem mais 15 minutos, tá bom? Aí eu vou calcular o software, o eixo apresentou muita deflexão. Eu vou ter que fazer todo o cálculo de novo. Não precisa. Tá? O que a gente faz é uma correção de diâmetro. Porque o diâmetro é a variável que mais influencia na deflexão. A gente estima qual deve ser o diâmetro para atender a deflexão. Tá? Então, aqui a gente tem, coeficiente de segurança, ND, tá? Deflexão antiga, a que tu calculou, que está fora da especificação, e o diâmetro, ou o antigo, que tu calculou, que está fora da especificação. A deflexão que tu deseja, tá? Joga tudo isso na formulazinha e você obtém o diâmetro para atender a deflexão desejada. Para atender a deflexão desejada. E aí você vai fazer isso o teu eixo inteiro. E a mesma coisa para inclinações. Vai fazer isso e vai rodar de novo a análise. Tá? Porque senão você vai ter que rodar. Então faz essa comparação, roda a análise. Em uma iteração tu já vai conseguir resolver teu caso. Tá? Velocidade crítica para eixo. Tá? Isso aqui tem a ver com a vibração do eixo, tá? A frequência natural do eixo. Eu não consigo explicar isso para vocês de uma forma simples, tá? Isso eu vou deixar para o pessoal lá da vibrações. A de vibrações tentar explicar ou dar uma base para vocês conseguirem absorver essa ideia, tá? Mas para alta velocidade existe uma velocidade crítica, tá? Velocidade crítica que o eixo suporta. Acima disso ele apresenta vibrações. Então, a de hoje era isso, a gente viu bastante coisa, a gente viu toda a parte de eixos, tá? Vou mostrar para vocês a planilhazinha que eu tenho aqui. Ela tem na internet também, deixa eu ver se eu tenho ela fora aqui da internet. Eu tinha num atalhozinho. E assim, não. Ixi, perdi. Era da... Estava instalado e tudo.
Tá, isso aqui tem disponível na internet, eu vou ver se eu consigo puxar, mas é só botar lá eixos MIT, sem conta, tá? MIT. Então aqui você adiciona todas as informações. Deixa eu ter um resolvido aqui. Não tem. Isso é meio sigiloso. Agora foi. Só travado. Tá? Então, ele tem uma série de tabelas aí dentro do programa. Tem uma tabela base, será? E aí você adiciona o projeto, enfim, ele te resulta com os cálculos, tá? Eu vou tentar achar um que eu calculei ele e mando para vocês por WhatsApp. Professor, uma dúvida referente à aula de sábado, qual que vai ser o horário dela? Que horário fica bom para vocês aí? Eu trabalho normalmente das 8h30 às 11h30. Pode ser para vocês? Para mim pode ser. Okay, fica 3 horas o período normal de uma aula, a gente faz um intervalinho no meio aí, para respirar também, tomar um chimarrão. E termina 11h30, não termina muito tarde. Um horário bom aí pelo que. Pode ser? Tá. Se o senhor Vou mandar no conseguisse, de WhatsApp aí para repente, vocês hoje de noite, boto no Moodle também. se o senhor conseguir de repente postar ela já no dia, que daí de repente quem não conseguir ver, sei lá, assiste no domingo, que tem tempo livre, né? Como Claro, é claro, uma claro. aula inteira. Não, eu agilizo a postagem no YouTube, sem problema nenhum. Show. Muito obrigado. E a nossa prova ficou lá para o dia depois do feriado do dia 2 de novembro. Né? 2 de novembro é segunda e nossa prova é na terça, dia 3 de novembro. Então você tem o tempo do feriadão aí para estudar. Tá? O que vai cair na prova? Tudo até aqui, né? O capítulo 6. Tá? Esse capítulo 7 a gente vai ver mais a parte de chavetas, aula que vem. E parafuso a gente vai ver, mas eu não vou botar na prova, vou botar só na outra prova, tá? Então, a parte de eixos, chavetas, o capítulo 6 e o capítulo 5. Certo? A tensão, deflexão, tudo aquilo que a gente viu antes, não é que não vai cair, é que se você entendeu aquilo, você precisa entender aquilo para seguir adiante, né? Na parte de fadiga e por aí vai. Se você não entendeu qual a diferença de uma tensão normal de uma tensão cisalhante, você vai ter problema já no capítulo 6, tá? Então, eu não cobro na prova. Tá? Não cobro na prova. Na prova, eu cobro o capítulo 5, 6 e 7. O que vai ser a prova? Vai ser uma tarefa com 3 questões no máximo. E aí vocês vão ter uma semana para responder. Tá? Uma semana para responder. Professor, para o exercício que você postou. Postei. Ah, tá. O KT e o KTS pego na tabela ou para a letra A uso 100K? Você tem que... Boa pergunta. Já que já resolveu.
E a gente já vai ver. Você vai pegar a estimativa, tá aqui, ó. Isso aqui. A estimativa do concentrador de tensão. Você sabe que tem um concentrador de tensão, só não sabe o dimensional. A gente vai estimar eles por aqui. Tá? Lá para a tarefa que eu postei hoje no intervalo. E que eu ia mostrar? Ah, eu meti que não achei o projeto. Ah, agora. Eu tinha um pronto, salvei e não sei onde é que eu deixei. Tá? Mas você coloca aqui a transmissão, a rotação, né? O tipo de cargas, o material, tá? Material. Aí gera um modelo do eixo, certo? Você vai adicionando aqui diâmetros, tá? Em cada ponto, em cada comprimento, até 10 pontos de interesse, né? Você pode ter, enfim. Isso aqui a cada seção do eixo você pode ter essa parte inclinada, você pode ter furos. Tá? Ele consegue absorver tudo isso, o software. Né? Concentradores de tensão, né? Onde estão e quais são eles, enfim. Carregamento, onde estão as forças. As massas, né, para cálculo da rotação crítica ali, enfim. E materiais que você vai utilizar. Aí ele gera gráficos de coeficiente de segurança, deflexão do eixo, tá? Bending é flexão, força radial, força axial, carregamento de torção, ângulo de torção. E você apertar aqui, tem um botãozinho, ele gera um DXF do eixo. Estou dando no AutoCAD aqui para vocês visualizarem. Tá, isso é um software é uma licença do MIT, tá? Você consegue para fins acadêmicos. Vamos ver aqui. Gera ali um DXF do eixo. Né? Pronto para o projeto. Então, esse é o tipo de software, tá, que se precisa para dimensionar o eixo. Então, é bem simples, é bem tranquilo. O pessoal fez tudo por Excel, por planilhas, enfim. E não precisa nada muito tenebroso, né? Então, você usa ele para calcular as deflexões, conferir o teu eixo, enfim. E até para dimensionar ele, dá para usar ele também, né? Mas é mais para análise, né? Para dimensionamento você tem que, para analisar você tem que informar todas as variáveis geométricas para o software, né? Então esse tipo de equacionamento que a gente fez hoje, ele é muito útil, economiza bastante tempo, tá? No projeto aí de eixos, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje era isso, tá? Sábado, então, nossa aula de recuperação e de exercícios. Eu vou separar os exercícios do capítulo 6, do capítulo 7. Já também vamos fazer um exercício de eixo. Se vocês tiverem dúvidas, tragam, certo? Porque é importante matar essas dúvidas na raiz, tá? E às vezes a tua dúvida é dúvida de outro colega também, que está com vergonha de perguntar. Então é importante
Avaliar isso aí. 8h30 da manhã de sábado, saltar cedo da cama aí, tá? Até umas 11h30, mais que isso não dura, tá? Fica um pouco longo para vocês, cansativo para mim. E acho que no mais era isso aí. Beleza? Só uma pergunta, a tarefa essa do capítulo 7 lá é pra semana que vem mesmo? Só 6 dias? Eu coloquei para semana que vem porque vocês têm a prova. Vocês têm a prova no dia 3. Ah, tá. Beleza. Então, assim, eu até posso alongar o prazo até no dia 3, mas é importante que vocês façam até semana que vem para gerar dúvidas. E se vocês me trouxerem uma dúvida até semana que vem, eu consigo responder para vocês até no dia da prova, né? Depois fica um pouco longo. E é importante Isso, que daqui a pouco entregar surge até dia... Pode falar. daqui a pouco surge alguma dúvida durante para fazer atividade, daí não dá tempo até a próxima aula para. Isso. E assim, é Então, importante para mim receber as tarefas até dia 27, porque eu corrijo as tarefas antes, eu boto a prova no dia 3, certo? Aí vocês têm, ó, até o dia 10 para entregar a prova. No dia 10 eu corrijo a prova, eu tenho do dia 27 até o dia 10 para corrigir as tarefas. Do dia 10 eu começo a corrigir a prova, se eu demorar uma semana, dia 17 vocês já têm a nota do grau A. Tá? Se eu ficar alongando muito essas tarefas, aí vocês vão ter a nota do grau A só lá junto com a nota do grau B praticamente, no final do semestre. Aí também não é legal. Se vocês conseguirem me adiantar essas tarefas até semana que vem, tá? Mesmo essa postada hoje, garante que vocês tenham a nota do grau A primeiro, tá? E como é que eu faço? Vocês não mandam uma tarefa, eu vou corrigir a tarefa. Não, eu vou pegar a tarefa 1, né, lá no dia 27, vou pegar a tarefa 1 e vou corrigir de todo mundo. Ah, eu não entreguei, professor, não tem problema. Só que eu só vou pegar a tua tarefa para corrigir depois que eu postar a nota de todos os alunos do grau A, entendeu? Porque eu não quero prejudicar ninguém e o tempo ele é restrito. Então, a hora que eu pego para corrigir a tarefa, eu corrijo todas. Se você não entregou, não vou corrigir a sua. E eu só vou voltar para corrigir a sua depois que eu entregar a nota para todos os seus colegas. Então, esse que é o prejuízo de não entregar a tarefa no dia. Tá? Entregar a tarefa até dia 27. Essa do eixo, de repente, eu boto até no dia 3, porque eu vou ter até o dia 10 para corrigir ela. Tá? Mas não tem penalidade de nota nenhuma. Só a penalidade é essa da correção em si. Tranquilo? Opa, não, Baianas. Você tem poucas tarefas, né? Vamos ver, tolerância ISO. Uma. Capítulo 3. Dimensionamento cilindro hidráulico. Semana acadêmica. Capítulo 5. SE. E capítulo 7. Faltou uma de fadiga. Devia ter colocado. Eu sou do SE de fadiga, que é barbada. Faltou uma de fadiga mais densa. Tudo bem. Fica para a próxima. Tá, beleza, pessoal? Boa noite. Qualquer coisa, estou no WhatsApp e a gente se fala sábado, tá? Eu vou postar no WhatsApp, mas se vocês quiserem me cobrando lá, enfim, tá tranquilo. Beleza? Boa noite.